Olá meus amigos, olá meus irmãos. Eu gostaria de me pronunciar sobre esse fato acontecido com Silas Malafaia. Eu não poderia ficar quieto depois de algo tão escancarado acontecendo e as pessoas, infelizmente, estão dormindo, né, com esse vinho dado pela Babilônia, com essa comida fermentada. Inclusive no ano que vem, 2017, quero lançar uma campanha aqui no canal Adorando em Espírito, onde todos os vídeos eles carregarão o slogan Acorda Sansão, acorda. Por que Sansão era forte? Porque Sansão, ele é uma sombra do povo, né? O povo é muito forte, é muito poderoso. São bilhões de pessoas no mundo todo, mas se estiver dormindo, acaba não tendo efeito nenhum toda essa força. O que adianta uma pessoa forte dormindo? É lamentável que o povo esteja nessa situação, sabe? Cego. E cada vez eu vejo as escrituras como uma sombra mais perfeita do que tudo. Na passagem de Sansão e Dalila, diz o texto que Sansão, ele era filho de uma estéril. Foi dita à mãe dele que para ele vencer ali os filisteus, que representava o império da besta, que representava o império babilônico, para ele vencer, ela não poderia dar bebida forte para ele, nem comida imunda. E ele então nasce forte, e quando fala de força ali, está falando de conhecimento do pai, uma pessoa com um contato com o pai muito, muito forte, porque quem não bebe da bebida da Babilônia, quem não come do fermento da Babilônia, se torna forte aos olhos do pai. E essa força faz com que a pessoa vença todo o sistema que luta contra o povo, que oprime o povo para se enriquecer cada vez mais. Sabemos que Sansão não conseguiu ficar por muito tempo sem beber dessa bebida forte ou comer dessa comida imunda, porque quando ele perde a sua força, isso demonstra de que as duas coisas que foi pedido para que ele não tocasse, provavelmente Dalila o incentivou a tocar, que representa ali o corte no cabelo, que se você enxergar o cabelo, você está enxergando como um fato acontecido de forma carnal e que não se espiritualiza. E nós temos que renovar nosso entendimento para entendermos tudo o que aconteceu no Antigo Testamento como sombra para nós. O corte do cabelo de Sansão representava a falta de contato com o pai. A falta de contato com o pai. É necessário nós voltarmos a ter esse contato com o pai. Não sei se você se lembra na velha aliança, quando as pessoas elas se afastavam do pai, geralmente por pecado de iniquidade. Geralmente pecado de iniquidade. Eles raspavam a cabeça como gesto de reconhecer que estavam distantes do pai pelos seus pecados. Então, com isso, o corte no cabelo de Sansão, fica claro de que ali era a Dalila, prostituta, ou seja, a Babilônia, que no Apocalipse fala-se muito dessa Babilônia, que é um sistema em que nós vivemos, que oprime o povo desde lá do primeiro império, como está descrito nos sonhos de Daniel. Depois vem o segundo império, o Medo-Pérsia, vem a Grécia, vem Roma, e agora estamos vivendo os pés da estátua, onde o ferro está misturado com o barro, ou seja, o ferro, aquilo que não tem sentimento, que não tem coração, que é duro, que é capaz de destruir qualquer pessoa que se colocar na frente. São leis que não quer saber se você fez alguma coisa fora da lei por uma necessidade. Não, ela vem e te pune, te prejudica, não quer nem saber.
e também a parte de barro, que são vasos na mão do oleiro, mas que infelizmente, por estarem dormindo, não conseguem se levantar para lutar contra esse sistema maldito. Por que eu fiz esse resumo sobre Sansão e Dalila? Para você entender um pouco de como Sansão está dormindo. Esse homem, Silas Malafaia, quando eu era mais novo, eu ouvia muito as suas mensagens. Achava tremenda a maneira como ele tinha a Bíblia de cor. Ele cita versos e mais versos de cor, inclusive passagens inteiras. E aquilo me admirava demais. Eu ficava de boca aberta. É uma das artimanhas que ele tem para fazer com que o povo olhe para ele e acredite que ele é usado por Deus, pelo fato de ele ter essa sabedoria toda. Sabedoria adquirida, né, em tempos de estudos, em dedicação. Não é uma sabedoria como Paulo recebeu, uma sabedoria que não veio de homens. A sabedoria que este homem tem, esse Silas Malafaia, é uma sabedoria de homens. Paulo teve uma sabedoria do alto. Ele renovava o entendimento sobre o que ele lia. Ele conseguia entender os planos do nosso eterno Pai, coisa que o Silas Malafaia não entende nada. Hoje eu posso ver que ele é, sem sombra de dúvidas, uma peça fundamental para o império da besta, para manter o povo dormindo. Nós temos que acordar. O sistema religioso, eles utilizam as doações que eles recebem, ou seja, os dinheiros que caem na conta deles, eles sempre falam que são doações dos fiéis. E aí fica fácil, né? Como ele mesmo usou isso na sua, ali quando ele estava se defendendo, ele disse que foi uma doação. Fica fácil de as pessoas caírem nessa falcatrua, nessa artimanha. Porque quem vai suspeitar de que uma doação é algo indevida, é algo que tem maldade por detrás disso? Você fala que o nome disso é oferta e pronto. A partir daí as pessoas, não, mas foi uma oferta. Ele recebeu. Só que o principal de tudo é que um dos fatos que ele nega o Messias é quando o Messias, ele diz lá em Lucas 16, inclusive para os líderes religiosos, que é o que ele é. É impossível servir a Deus e a Mamon. Lá o Messias, ele está virado porque os homens haviam misturado o dinheiro, que é a raiz do mal, com as coisas do Pai. Quando você envolve dinheiro, quando você começa a viver do Evangelho, você já não mais diz toda a verdade. Porque se você falar toda a verdade e libertar o povo como de fato o Messias fez, as pessoas deixarão de pagar o seu aluguel, as suas contas. Né? Quando eu falo seu aluguel e suas contas, é as contas dos pastores. Se eles falarem a verdade, que o Messias deixou claro que na graça haveria um pastor e um rebanho, como ele disse em João 10:16, ele diz que quando as ovelhas do aprisco, Israel, se unirem com as de fora, os gentios, haveria um rebanho e um pastor. Não existiria mais dominações sobre os homens. Nós seríamos todos irmãos, sem lideranças, como o Messias nos ensinou o tempo todo nas Escrituras. Mas eles deturpam a palavra do Pai, se utilizando de versos isolados o tempo todo para manter os seus cargos, suas lideranças, negando as palavras do Messias. O Messias em Mateus 23, ele fala de uma maneira muito clara: não tenham mestres, não tenham guias entre vós. Só há um pai, só há um guia, só há um mestre. Mas as pessoas, dormindo, caíram na lábia daqueles que Paulo disse em Atos 26. Lobos devoradores que abocanhariam o rebanho, viveriam da sua lã. E tudo o que o Messias denunciou em João 10 sobre homens que só querem se aproveitar da lã das ovelhas, voltou a acontecer e não é de hoje. Esses homens estão poderosos.
O que mais me irrita é as pessoas não lerem a palavra. Quando o Pai diz que Deus ama quem dá com alegria, que é tanto usado por esses homens, no contexto ele fala, deu aos pobres, quem dá aos pobres alegra ao Pai. Agora eu te pergunto, por que essa pessoa doou 100 mil reais na conta de um líder religioso e não para os pobres, como está escrito? Será que essa pessoa não está dormindo? Se ela fez de coração, né? Só que se o dinheiro vem de maldades, vem de facções, vem de tantas coisas erradas, e o Silas não sabia, como ele disse, usa o nome oferta, fica fácil. Não, foi uma doação. Quem garante que essa foi a única? Até onde eu vi a matéria, o dinheiro caiu na conta dele. Por isso que foi levantada essa hipótese. Por isso. Porque quando cai na conta da igreja, porque eu já, há tempo atrás, quando eu queria receber doações dos irmãos para doarmos para os pobres, eu fui atrás para ver como que eu fazia para não ter declaração de imposto de renda, essas coisas todas. E sabe o que o sistema impõe? Que você tem que abrir CNPJ, que você tem que ter tesoureiro, um monte de coisa. Eles impõem um monte de coisa para a gente não conseguir fazer as coisas de uma maneira simplificada. Era só as pessoas fazerem a doação, nós pegarmos a doação e repassarmos para as famílias necessitadas. Só que eles impõem um monte de coisa e eles falam que só se abrisse um CNPJ, fizesse parte do sistema, é que você poderia receber doações. Então se eu fizesse isso, eu poderia então receber doações e o sistema não ficaria preocupado comigo. Ou seja, eu passo a ser um santo na hora que eu abro um CNPJ religioso. Pode cair qualquer dinheiro na minha conta que não tem problema nenhum, o sistema não vai ficar vasculhando. Agora, quando cai na conta pessoal, aí o sistema vem. Aí eu te pergunto, quantas doações caem na conta desse sistema, que muitas das vezes é dinheiro de propina, dinheiro de engano, mas não é contabilizado porque cai como oferta, cai como doação. E o povo fica nesse engano. Será que esses homens que estão no poder, que estão na mídia, que são influentes, eles não recebem doações ilícitas de partidos, de tanta coisa, para manter eles no poder, influenciando as pessoas? Porque a gente sabe que esses homens, eles são influenciadores, eles lançam candidatos o tempo todo. Eles ficam induzindo o povo, porque eu já participei, eu fui 20 anos do sistema religioso. Eles influenciam em quem nós votarmos o tempo todo. Será que eles não recebem dinheiro, gente, ilícito, para bancar eles no poder, porque eles são influenciadores, o povo acredita neles, eles têm legiões de seguidores, contrariando o que está escrito, que quem entraria no reino é a minoria, não é a maioria não. O povo está totalmente equivocado quanto à leitura da palavra. O que está escrito é que multidões seguiriam os falsos profetas. Isso está escrito, que eles fariam sinais, prodígios, maravilhas, e o povo iria acreditar neles. E enquanto eles curam o corpo, eles matam a alma das pessoas. É lamentável saber que está escrito para dar aos pobres e essas pessoas estão dando para os líderes e não fazem nada pelo próximo e não sabem o quão buraco profundo eles estão caindo, porque quando você faz ao pobre, é como está escrito, o amor cobre multidão de pecados. Mas quando você dá um líder, o que você está fazendo? Agora, o que mais me impressionou, eu até comentei na página dele lá, é que em nenhum momento ele cogitou a possibilidade de pegar esse dinheiro e queimar. Pegar esses 100 mil reais que ele recebeu e pôr na fogueira ali, arriscar o fósforo e pôr fim num dinheiro sujo desse. Como se esse fosse o único que ele tivesse recebido, né? Mas em nenhum momento ele fala disso. Muito pelo contrário, ele postou um vídeo na sua página pessoal falando na onde ele utilizou o dinheiro. E sabe na onde ele utilizou o dinheiro? Você acha que foi para comprar cesta básica para os pobres? Você acha que foi para alimentar os pobres, os órfãos, viúvas, como está escrito? Você acha que ele pegou esses 100 mil reais e ele comprou em medicamentos para quem está precisando de um remédio? Não.
Ele pegou 70 mil reais e investiu na sua própria gravadora. Ou seja, ele fortaleceu esse sistema iníquo de músicas gospel que só incentiva o povo a permanecer na letra com canções criadas para vender, para dar lucro. Quanto que ele não ganha de comissão em cada cantor que ele tem? Esses cantores, quanto ganham para falar do nosso Pai, sendo que está escrito que é para dar de graça o que de graça recebeu? É lamentável que as pessoas não acordem, é lamentável. E ele pegou os outros 30 mil reais e investiu na sua própria igreja. É só um cego realmente, é só estando muito, muito cego para não ver o quão esses homens são sujos e utilizam a palavra do Pai para nos persuadir. Fique com o Eterno Criador, que o ano de 2017 seja poderoso para podermos continuar abrindo os olhos dos cegos. Acorda, Sansão, você é forte, você tem a presença do Pai em você, mas se o seu espírito estiver adormecido pelo vinho da Babilônia, infelizmente você não conseguirá enxergar o quanto essas pessoas são mercenárias, estão matando a tua alma e você achando que está de bem com o Pai porque está frequentando um sistema religioso, quando na verdade o nosso Messias ele deixava claro que estar de bem com o Pai é ser seu discípulo. Nisso conhecerão que sois os meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não existe outra maneira de sermos discípulos dele. Que o Pai abençoe a sua vida. Fiquem todos com o Eterno Criador e cuidado com os lobos, cuidado com as cobras. Elas são hipnotizantes, cobra hipnotiza, gente. Não se esqueça que esse é um dos sintomas da cobra. Por isso que o Messias chamava os líderes de cobras. Cobras, elas são cegas. Não sei se você nunca brincou de cobra cega. Cobra é cega, por isso que esses homens não enxergam o mal que eles estão fazendo. Elas são surdas também. Cobra são surdas. Eu acho incrível as sombras porque tudo é muito perfeito. Uma pessoa que vai ouvir uma mensagem dessa aqui que eu estou gravando, por estar surda através desses homens, vão criticar. Estão tão surdas quanto eles. Por isso que o Messias falou: eles vão cair no abismo e quem os segue cairão juntos, porque também estão cegos e também estão surdos. E mais um dos sintomas das cobras: elas hipnotizam. As pessoas estão hipnotizadas por esses líderes religiosos. O Messias não tinha onde reclinar a cabeça. Eu prefiro ficar com ele, que nunca usurpou da palavra do Pai para se beneficiar. Qualquer outro que envolva dinheiro nas coisas do Pai, eu não ouço, porque é impossível falar de Deus e ter Mamon como seu Deus também. Que o Pai abençoe a sua vida.